Boa noite, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui reunidos. Eu e François, mais uma vez, ele não tá ali. Emocionado, né? Hoje, reunido com uma galera aqui massa, pesada, e com todo o prazer, que eu posso falar hoje, que foi um encontro que já havia sido planejado há um bom tempo, e eu estou muito feliz desse encontro estar sendo realizado hoje. Vamos falar de bastante coisa, eu espero que a gente dê muita risada, eu espero que os assuntos que vão ser tratados aqui hoje toquem no seu íntimo e particular, é claro. Mas assim, acima de tudo, eu peço que você, nesse primeiro momento, compartilhe essa live, envie ela para seu amigo, envie ela para sua amiga, envie ela para quem gosta desse conteúdo, para quem não gosta também, para poder conhecer a gente, né? Vai que passa a gostar. Hoje eu estou aqui, gente, com François, meu parceiro, e antes da gente estar dando esse início, eu queria já deixar claríssimo para vocês que esta live está sendo patrocinada pela Oficina de Cabelos. Sim, o melhor salão que você vai encontrar aqui na cidade de Alagoinhas, o mais conceituado, o mais premiado e o que recebe mais pessoas interessantes para você bater um belo papo. Profissionais requisitados aqui na área, com um trabalho excelente. E ninguém mais, ninguém menos do que François, para poder me acompanhar, responsável hoje pela Oficina de Cabelos. Ele que tem apenas 18 anos e 25 anos de profissão. Então, vou deixar aqui agora um papo para vocês poderem bater com o François, beleza? E à vontade. Então, gente, num oferecimento de Oficina de Cabelos, Portal Orion, que é a sua empresa de marketing, que pode impulsionar a sua empresa, pode impulsionar a sua página no Instagram, enfim, pode dar uma repaginada na sua página, é a Portal Orion, que é a melhor empresa e premiada também pelo grupo de... Como é que diz? A revista Vitrine. Pela revista Vitrine, e o prêmio Destaque, que é o prêmio de maior evidência na cidade, de maior visibilidade e prestígio na cidade de Alagoinhas. E no oferecimento dessas duas empresas, que são as iniciais que estão patrocinando o evento, que é nosso chat, é um evento, então no oferecimento de Oficina de Cabelos e Portal Orion está no ar Chat Boom. Seu quarto episódio. Hoje, gente, nós estamos aqui reunidos para poder bater um papo com um grupo que eu costumo chamar de A Voz do Silêncio. Um grupo maravilhoso que trata de um assunto um tanto quanto delicado e, na minha opinião, esquecido aqui em Alagoinhas. São três grandíssimas amigas e excelentíssimas professoras, pelo menos na minha opinião. Do lado de fora a gente tem diversas opiniões, mas na minha opinião é a que importa. E aí... Hoje eu estou trazendo, gente, para vocês conhecerem Alessandra Sandes. Não é isso? Acertei. Alessandra Sandes, que eu só não lembro do sobrenome, mas o nome eu lembrava. Lidiane Soares e Adriana Vidal. São três excelentíssimas professoras de Libras, correto? As três? Yes. Isso. E intérpretes de Libras são Alessandra e Lidiane, não é isso? Gravei. Você tinha falado que só era professor. Parabéns. Para não soltar as biografias erradas. Certíssimo. Nós estamos aqui para ajudar. Hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho, a gente não tem tanto tempo para poder debater sobre tudo, né? Mas vamos tentar falar um pouco sobre as vidas, as carreiras das moças, dessas jovens moças que estão na nossa frente aqui. Vamos conhecer um pouquinho desse mundo dos surdos. Agora há pouco, eu mais uma vez posso informar da importância, né? A Adriana, quando chegou, veio acompanhada de um amigo que é surdo. Sim. Eles estavam conversando lá na frente e eu usei de novo a expressão da estante quando a Alessandra, junto com o Lidiane, estavam conversando também. Eu me senti um surdo no meio dos ouvintes quando vocês estavam conversando em Libras. E é a mesma situação que eles vivem cotidianamente. E assim, partindo desse princípio, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar, antes de nós iniciarmos as perguntas. Enquanto isso, vocês já sabem, eu fico de cabeça baixa, porque no início da live eu vou compartilhando a live para vocês conhecerem esse trabalho. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem. Vamos por ordem, não sei como é que vocês vão fazer, vamos bater 2 ou 1. Falassem só um pouco sobre vocês, quem são vocês, apresentassem para quem está assistindo, mandar um beijo para a avó, para quem quiser, né? E daqui a pouquinho a gente vai estar iniciando nossas rodadas de perguntas, que são perguntas tranquilas.
Se vocês não ficarem, ai meu Deus, 2 mais 2 é quanto? Então, quem quer Todo começar? mundo sabe quanto é 2 mais 2. 5. Maior facilidade. Acertou. Pergunta difícil. Acertou. Miserável. Então, de antemão, fiquem extremamente tranquilas. Esse é um lugar para nós darmos risadas e contarmos histórias e aprendermos com vocês. Ah, calma aí. Vamos lá, meninas? Vamos lá. Olá! Boa noite. Ai, que delícia. Ai, amei. Ficou? Agora eu já tô relaxada. Quebrou gelo. Agora- Quebrou gelo. Eu tô Pronto, Se então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a live toda em Libras. Ninguém vai falar nada. O que vocês acham? Tem certeza? Peraí, calma. Aí as Tem que ficar perguntas tomando vai café. ser Aí, vai uma coisa. Primeiro, calma aí. Altura, vamos explicar uma coisa. Teve momentos que tu falou muito rápido. Esqueci! Aí, Vamos testar o aí áudio aqui. Meninas, um minutinho só. Deixa eu testar. Gente, responde aí se o áudio tá chegando bem pra vocês. Dá uma sinalizada aí, um ok. Manda um ok aí rapidão. Só uma sugestão. Na hora que você for fazer as perguntas para ela, aí, aliás, pra gente, aí você pergunta mais devagar para que ela oralize. Essa introdução, geralmente eu acabo fazendo rápido mesmo. Mas eu Aham. lembro desse detalhe. Você quer explicar? Eu acho que você já podia começar explicando para os ouvintes. Se já é apresenta interessante. primeiro, né? Já é uma situação perfeita para vocês saberem, né? Então vamos começar, gente, com a Alessandra. ok. Meu nome é Alessandra. Meu sinal é esse aqui. Eu sou professora de Libras. Sou professora de um bocado de coisa, mas vou falar de Libras, né? Eu tenho formação também em letras, mas tudo bem. Vamos lá para Libras. Sou professora de Libras. Fui intérprete de palestras muitos anos. Porém, por conta da deficiência auditiva, aí eu tive que parar um pouquinho a interpretação de palestras, porque eu já estava começando a pegar muita coisa errado demais. E aí, para não passar algo inseguro para os surdos, e eles tinham uma segurança muito grande em mim, quanto intérprete. Sim. Então, eu decidi dar uma paradinha e, por um conselho de um amigo meu, Marcílio, eu aceitei a identidade surda, né? A identidade surda, e aí agora eu trabalho como professora, interpreto de surdo para ouvinte, coisa desse tipo, mas não mais interpreto palestras, por conta justamente disso. Eu tenho uma disacusia de 80%. Disacusia é uma distorção auditiva, isso é, tem palavras que numa frase, muitas vezes eu escuto mais palavras distorcidas do que as palavras corretas. Aí o que é que acontece? Eu sei que a pessoa falou alguma coisa, aí fico, Jesus, ele falou o quê? Aí fica aquela coisa tensa, Interrogação. sabe? E você fica balançando a cabeça, parecendo um calango. E a Sem pessoa entender. achando que você tá entendendo, Tá e você entendendo. fingindo que tá entendendo, e vamos passando. Tendo reações bovinas. Pois é, bem assim. E aí, por conta dessas situações, e também de tantas outras, você vai se tocando que você precisa assumir realmente a deficiência que você tem, a sua identidade, e correr atrás do prejuízo. É feio? Não foi feio. Dói, né? Eu tenho uma família que tem muitas pessoas surdas na família. Inclusive minha mãe tem uma surdez profunda. Porém, minha mãe, ela não assume identidade surda. Ela disse que não escuta direito. É ótimo, né? Não escuta nada de um ouvido e quase nada do outro, mesmo com um aparelho bem alto. Mas eu venho de uma família que surdez não é novidade. Então, para mim, ingressar na área de língua de sinais, que na época que eu aprendi, gente, era linguagem de sinais, era um meio de se comunicar apenas, não é uma língua com status linguístico. Então, tinha tudo isso, né? E é aquela coisa. Mas quem veio de uma família que deficiência tem de dar em pencas, né? Tá caindo, assim. Então, para mim, não foi tão
tão assim, como é que eu vou dizer? Assustador. Assustador. Não foi. Exato. Foi mais assustador as pessoas que me conheciam. Uhum. Elas tomaram mais susto do que eu. É, Você, verdade. surda? Não. Você fala. Oxe, e surdo você tem mudo? Verdade. Escuta! Você é surda? Existem vários tipos de surdez. Aí foi quando eu fui começando a tentar entender o que é que estava acontecendo comigo, que eu fui me aprofundando no estudo. Aí daí veio ser professora, antes ser intérprete, depois professora de Libras. É gostoso, a gente tomar na cara é bom, porque aí a gente vai aprendendo, né? É muitas vezes com as coisas que as pessoas falam contra você que acabam te incentivando a melhorar. A É mostrar isso. que você é bom no que faz. Eu sou boa. Esse é Mas o é- espírito. Esse é o espírito. Tem gente que não tem essa coragem de falar que é bom. Acha que tô sendo prepotente e tal. Não. Verdade. Se você estuda, se acaba e se esforça para falar que você faz um serviço bem, que você se dedica para aquilo ali, você pode falar que você é bom. É bem naquilo que você faz com amor. Claro! Se você se dedica, você é bom no que você faz. Eu já anotei 3 coisas aqui que eu vou perguntar depois. Lê. Eu pensei umas coisas também, mas como você que é o Manda ver. entrevistador, É um bate-papo, gente. Então Olha, podem se ficar à eu vontade. tossir, é por conta Fique tranquilo. Da emoção. da emoção ali da recuperação da vida. Vamos lá. Lidiane, quer pegar a vez? Ou quer ir a ordem alfabética? Porque Não. aí a gente tem. Tá tudo certo. Tá eu tudo certo. Então, boa noite, né, de novo. Meu nome é Lidiane, meu sinal na comunidade surda é esse. Eu sou professora, tenho mestrado na área de letras e também sou formada em letras libras recentemente. Não fala o nome da escola, não. Não. Aqui a gente só divulga quem Só- dá jabá. Só a formação mesmo. Não vou fazer Eu propaganda acabei de de falar nenhuma do faculdade. currículo. não. Graças a Deus. Deixa. E Tá do continuando, tempo. eu sou professora e tradutora em intérprete de Libras. Né? Sou pesquisadora na área também há 7 anos e isso com experiência como tradutora e intérprete há cerca de 6 anos. E a minha vida antes de ser intérprete era como professora na área de humanas, porque a minha primeira formação foi em História e na época eu não sabia nada de Libras. Eu não tinha conhecimento nem do que era Libras na época, cerca de... Não vou fazer os cálculos não, mas foi no início da minha carreira como professora, ainda novinha, em 2013, quando eu tive minha primeira experiência com alunos surdos. Eu fui para uma escola, que eu não vou falar aqui, mas foi uma escola onde eu tive 3 alunas surdas na turma do ensino médio, onde eu era professora de Sociologia e eu não sabia nada de Libras. Na turma tinha intérprete, mas eu não me sentia à vontade em ficar usando, entre aspas, a intérprete para mediar a minha comunicação com as minhas alunas. Eu me sentia incomodada. Então, eu preferia aprender Libras para eu ter contato direto com minhas alunas. Porque como professora, como educadora, eu entendo na necessidade que o professor tem de ter um contato direto com o seu aluno, né? Com o seu estudante. Então, eu tomei a decisão de que a partir daquele momento, daquela experiência que eu tive como professora, eu queria fazer a diferença e eu queria incluir de fato, as minhas alunas surdas na sala de aula. E a partir daí eu decidi, quando eu concluísse a minha graduação em História, que na época eu ainda estava fazendo, eu ia me especializar na área de Libras. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque depois que eu terminei, que eu fui para a área de Libras, eu me encontrei, foi algo que eu me apaixonei completamente, eu não quis mais saber de História, não quis mais saber de Sociologia, foi só Libras. Então, e aí, depois passado alguns anos, eu tive a minha primeira experiência como intérprete de Libras, que inclusive foi na mesma escola onde eu trabalhei como professora dessas alunas surdas. E para minha surpresa e felicidade ao mesmo tempo, a primeira aluna que eu acompanhei como intérprete foi uma das minhas 3 alunas que eu tinha na sala quando eu era professora, que ainda não sabia Libras. Exatamente. Então aquilo, para mim, me trouxe uma felicidade imensa. Eu me emocionei porque a própria aluna chegou para mim e falou que se sentiu muito feliz em perceber que eu era uma professora que lá atrás não sabia nada de Libras e ela percebeu que eu corria atrás para aprender
e hoje eu era intérprete dela. A importância, Né? E ela me ajudou muito nesse processo de ensino de aprender Libras, né? Então, assim, eu agradeço muito a surda Helenice, o nome dela, né? O sinal dela é esse. Ela é uma pessoa maravilhosa e agradeço muito a ela. Então é isso, eu acho que eu acho que eu já falei aqui muito sobre a minha experiência, mas é só para você ter uma ideia do quanto que a imersão dentro dessa área da Libras me traz felicidade e realização até hoje. E é onde eu quero passar o resto da minha vida. É o tal Libras por amor. Não, Libras com amor. Eu fiquei aqui pensando, rapaz, a pessoa quer dizer que tá formada em história. Isso. E não me falou nada até hoje. É porque Ele eu se não... identificou, se É conectou. importante da gente citar, que eu esqueci de falar, Lidiane esse ano, que é professora primeiro lugar lá do Prêmio Destaque. Verdade, Interessante esqueci de falar falar. sobre isso. Foi. Maravilha! Ganhei o prêmio de destaque como melhor professora de Libras de Alagoinhas. Eu sorriso na cara. Maravilha! Então, Foi em vamos... 2018. Foi, Verdade, 2018. você falou. então iremos nos encontrar no Vamos. evento, né? No final de Final ano. do ano, todo mundo bonito. E agora ninguém mais, ninguém menos que a damíssima Adriana Vidal. Se apresente, fale um pouco sobre você, sua história. Pronto, Seu meu CPF. Não, nome, tô brincando. CPF é ótimo. Adriana, no sinal. Eu sou pedagoga e professora de Libras. A minha história iniciou quando eu peguei um ônibus e ao lado de uma jovem, né, eu falei, bom dia, e ela não respondeu. Eu falei, que mulher mal educada. E eu sou brasileira, não desisto nunca, falei de novo. Um dia ela botou a mãozinha e aí veio o constrangimento. Eu não sabia falar com ela em Libras. E aí surgiu o desejo de eu aprender a me comunicar com o surdo, como através da Libras. E aí eu disse, não, eu preciso aprender a Libras para me comunicar, para ter essa comunicação. E aí, numa determinada igreja, não vou falar o nome, e nós começamos a estudar, a ter um curso básico, e dentro dessa comunidade, a gente fazia teatro, grupo de dança. Quando terminava o curso, então a gente fazia, junto com os alunos e com, né, também os surdos, a gente fazia essa interação. Eu tive um trabalho em 2015 no Murilo, né? Foi pelo REDA, foi algo maravilhoso interagir com eles. 2018 e 2019 eu fiz um período, né, eram encontros no CETAS, né, onde meus alunos disseram, perdão, saiu, sem querer. Ninguém ouviu a voz do silêncio. Como disse Gabriel na aula passada, na live passada, tá vendo a porta? Saia. Ai, perdão. Eu vi isso. Perdão em Libras. Então, Não, brincadeira. Eu vou te cortar. Não é um problema. É porque a gente brinca por causa de jabá, essas coisas, a gente é resenha nossa aqui. Não se preocupe com isso, não. Pode continuar. Então, A ótimo. gente faz tudo de brincadeira mesmo, vocês podem brincar com a vontade. É para ser uma entrevista bem descontraída, bem distraída. Então, o que a gente puder pegar de gancho para arrancar gargalhada, vai ser. Maravilha, Fique em estamos paz, não se dispostos. constrange por isso, não. Então, Pode assim, continuar. nossos encontros, né, são de reflexões. Você sentir empatia, você sentir a dor do surdo, que eles se sentem excluídos. Imagine você trabalhar um dia todo onde ninguém fala com você. Verdade. Esse é o sentimento, entende? Porque se você estiver passando mal, né, uma coisa, então como é que você vai expressar se você não sabe Libras? Então, o meu sentimento de empatia é sentir a dor do surdo, levar a solução e o dinheiro vem como consequência. Então, a gente traz para qualquer, né? Então, assim, despertar que há uma comunidade que ela está desempregada, que ela está passando fome, que ela está sem roupa, que ela está presa. Tem surdo preso? Como é que você vai conversar com ele numa prisão? Como é que você vai falar do amor, né, do universo para ele? Né? Então, eu penso assim, que nós precisamos ter empatia. Amo esse sinal, empatia. Né? Você sentir a dor do outro, trazer para você, tá? E
com toda humildade, com todo sentimento, porque para mim hoje eu ouvi uma frase interessante. Gratidão é a porta do amor. Achei isso maravilhoso. Né? Então, fica assim a dica, né? E tem uma frase que eu gosto muito. Se hoje você perdesse a audição, como seria? Verdade. É se pôr no lugar da pessoa, né? Se pôr na situação. Eu já ia entrando aqui, já ia pegando ar quando você falou, porque eu fiz, realmente, eles são excluídos. Cara, já tem uma hora de live por aí. Eu estava olhando rapidamente Sim. aqui, e o pessoal estava perguntando assim, se não poderia alguém ir fazendo, tipo, enquanto uma falava, outra ir fazendo. Interpretar, né? Porque tá tendo essa cobrança, deve ter alguém também que esteja assistindo. Pode ser. E aí, como tem três, aí, tipo, vamos dizer que você está falando, aí uma de vocês duas pode estar fazendo a interpretação. Não peço para ver a interpretação. Porque eu estou tentando entender o que vocês estão falando. Pronto. Se eu fizer isso, eu acho que eu vou fazer ele até em chinês. Aí pode ser. E quando ela estiver, você reveza. Porque a questão assim, eu sou professora de Libras, explicando. Não, as duas são intérpretes. Ela tem a questão de ficar olhando, porque como ela na questão de ouvir, né, e até falar e interpretar ao mesmo tempo é um pouco, né, complicado. Então, hoje nós estamos aqui nesse bate-papo, caso pode ter sido alguns surdos, os surdos que estão assistindo e estão pedindo a interpretação. E está certo, porque o ideal é, como a gente vê só aí naquelas épocas, que a gente não vai falar o nome dos interesses. Por 18 meses. Que aí coloca o intérprete lá e diz assim, existe surdo, entende? Existe surdo o tempo todo. Desde que ele nasce, que é a língua materna dele, até que morre, não é mais. Então, assim, só explicando para o público entender, né? Que aqui agora, ó, eu estou falando, a Elide está interpretando legal para a Alessandra. Mas eu, no meu caso, não interpreto. Eu sou professora, ensino a Libras. Entendi. Aí, para a gente deixar, né? Qualquer dúvida. Já é um ponto interessante a se falar. Sim. Às vezes eu sinto que na gestão as pessoas não sabem a diferença entre intérprete e professor. Mas enfim, vamos continuar. Talvez fique a dica, né? Quando forem abrir concurso, que abram os concursos separados, que a gente precisa dos dois. Olha aí, nós já estamos. E aí, Fran, quer fazer a primeira pergunta? Maravilha, maravilha, maravilha. Tô amando, sabe? É tudo muito novo pra gente, né? Que tá do lado de cá e para quem tá do lado de lá, né? Sim. É muito novo. E, assim, eu acredito que nesses últimos anos tem se jogado luz em cima da comunidade surda, né? Que precisa desse... É um auxílio fantástico, assim, ou seja, engloba elas dentro do mundo, socializa realmente, né? Sim. Porque, como você estava falando aí, ficam muito excluídas, procuram amigos sempre dentro daquele mesmo círculo, porque eles conseguem se compreenderem. E aí, quando está no meio de muitas pessoas, elas ficam perdidas. E a gente também, eu já tive a curiosidade de entender uma pessoa surda, porque, assim, eu me identifiquei muito com a pessoa, mas eu não conseguia entender e, assim, poxa, eu me sentia, assim, péssimo. Sim. Entendeu? Eu me senti péssimo porque eu não conseguia compreender e, assim, devido à minha profissão, eu não tive o tempo de fazer o que você fez, sabe? Daquela situação do ônibus que você falou e você disse, não, eu tenho que tomar uma atitude. Isso. Aqui você fez uma coisa maravilhosa. Resumindo, assim, quando é que você acha que realmente a luz veio para cima dessa comunidade que precisa tanto agora? Porque agora a gente sentiu que começou a brilhar uma luz, né? Me fala um pouco sobre. Então, porque assim, a partir do momento, eu não vou falar politicamente falando, e falo da questão
da abençoada esposa, né? Que ela faz uma ação social. E o surdo, eles sofreram muito, né? Muito, e ainda existe sofrimento. Quando ela chegou, começou uma luz brilhar. Por quê? Teve um despertar, né? Porque assim, ela começou a solicitar intérpretes. Me arrepia todo isso aí, porque eu vi isso, entendeu? Até quem não quer ver, me perdoe o corte, mas até quem não quer ver tem que admitir que essa mulher fez um trabalho fantástico, assim, ela, nossa, não tem valor o que ela fez, entendeu? Porque ela trouxe o quê? Ela trouxe a importância do intérprete, que é o tradutor. Porque a Libras é a língua brasileira de sinais, é a língua materna do surdo. Então, é como se a gente estivesse conversando aqui, hoje, nós falamos português, e tivesse o pessoal em inglês assistindo a gente, e vice-versa. Então, como nós estamos conversando em português, o surdo está lá, ele não está sabendo nada que a gente está falando. Então, ele não está sendo atenção. Por quê? Agora sim. Agora minha amiga está interpretando. E eles estão sabendo que nós estamos conversando aqui. Então, ela trouxe essa luz, todos os momentos, todos os eventos, a presença de um intérprete. E ao lado da pessoa. Porque o intérprete, o papel dele é um intermediário entre o surdo, que é alfabetizado, ainda tem isso, e o professor. Pronto, ele é um intermediário. E ela foi uma responsável. Então, eu falo, é orgulho de ser mulher, lógico que eu tenho que defender minha raça. Então, assim, agradecimento a ela, porque aí houve um despertar. Agora está se tendo temas, está se tendo essa importância, entende? Da necessidade de ter intérpretes. Que é a mulher. Vai, continue. Desculpa. Eu tava Vocês querem falar alguma coisa? Mas agora Eu entendi. É porque a gente sabe, Entendi. a gente pode falar o nome dela, porque, lógico, tem que ser fala. Na verdade, eu botar nos 4 cantos de tudo que é alto-falante, né? Concordo. Que é a Michelle Bolsonaro, entendeu? eu não esqueci. Ela foi fantástica, inclusive, aquele que tá fazendo o Caldeirão, é o Mion, né? Sim. Marcos Mion, não é isso? Ele tem um filho Autista, né? Sim. E aí ela se interessou porque ele já cuidava dessa causa por causa do filho dele. Sim. Ele já tinha essa batalha em trazer isso. Sim. E quando ela soube, ela puxou logo ele para perto dela para poder somar forças. Olha aí. E muita gente foi chegando para perto dela assim porque queria essa ajuda. E teve tantos que muitas pessoas estão tendo esse trabalho aí, sendo remunerados, porque há essa necessidade. Além de socializar, né, acabou gerando também muito emprego e profissionalizando novos professores, novos intérpretes para essas traduções que temos aí. O pagamento do intérprete é feito através da Febratil. Isso, que é a questão da hora, né? A gente coloca uma hora do intérprete, o valor é R$120. Então, o intérprete ele é capacitado. Eu até na audiência eu falei que assim, o governo pediu 2.000 intérpretes, achando que se acha intérprete na beira da esquina. Tá. Mas assim, então eu digo assim, sério, vamos rever algumas coisas aí, né, justamente a questão da educação, que há uma necessidade de se conhecer, a necessidade de, numa escola, ter um intérprete para alfabetização de surdos. Então, há uma certa, né, necessidade de conhecimento na área da educação, né, para saber sobre isso. Aproveitando também, eu espero que não haja um desincentivo, digamos assim,
do governo atual quanto a essa questão. A gente esperamos que não, porque é um retrocesso, é uma coisa ruim, né? Você chegar num patamar desse que chegou e depois você retroceder. Porque, assim, é muito comum quando um governo faz uma benfeitoria e o outro não querer manter aquela benfeitoria porque lembra, tipo, o governo anterior. Isso é uma coisa muito mesquinha, é péssimo, e o povo perde com isso, né? Mas talvez não mexam, porque Deus ajude. atende a um grupo que, ao mesmo tempo que é necessitado, também é visto como minoria, na verdade. Então, acho que é mais difícil eles mexerem, que é bem delicado esses assuntos. Chegar do nada e cortar. É opinião, né? Lógico. Sim. Tem que entender uma coisa. Mais alto. Hã? Mais alto. Agora precisa... O micro é bom, mas não é tanto. É porque às vezes a gente se acostuma tanto a ficar vendo a boca balbuciar e você falando alto ou falando baixo, É a mesma coisa. né? Mas assim, tem que entender que é bom, o intérprete ele tem a posição dele, a presença dele é importante. Solicitar intérpretes é importante, é importante. Agora, a questão é, duas questões. Uma, a formação do intérprete, Forma. né? Tenho isso na cabeça também. Pois é. Curso para intérprete não é barato. Quer dizer, não é caro. Sim. O problema é que as pessoas não têm dinheiro para pagar o curso. Aí se torna caro. Entende? Entendi. Não tem curso em área pública para você fazer um curso gratuito. Não tem. Um incentivo. Não tem. Entendi. Então, muita gente que ganha um salário e meio, aí tem que fazer o quê? Botar a mão no bolso, pagar um curso de 200, 300, 400, e olhe lá, a depender da instituição. O curso é caro, pai. É muito caro. Como eu já fiz. Desculpa, eu não estou diminuindo o curso tal, porque meu curso é bom, tem profissionais bons. Claro, não estou dizendo isso não. Estou falando para pessoas que ganham pouco e querem investir na área, Léo. Não existe aquele incentivo para ser feito. Eu concordo porque... Desculpa cortar você, mas é porque me incomoda isso, porque as pessoas falam, bota intérprete, vai ser intérprete. Claro, é bom, mas para estudar, a Adriana teve que bancar, a Lidiane teve que bancar, a Alessandra teve que bancar, porque na época que a Alessandra estudou, não tinha curso aqui, nem em cidades aqui próximas, era tudo na capital. Teve gente que saiu daqui e foi para outro estado estudar. Olha o investimento. Você está me entendendo? Eu sei. Então, quer dizer, quem não teve condição para isso, como uma eu da vida, que na época não tinha essa condição, e outros tantos que também não tiveram, como é que fica? Aí você vai fazer uma seleção, você vai participar de uma seleção, você é bom pra caramba em Libras, você é muito bom, você joga bem, você tem uma boa estrutura, você tem uma boa sinalização, você é claro, você expressa-se bem, porém, cadê o papel? Sem o diploma, você sai. O título. Você é tá me entendendo? Cadê o papel? automaticamente descartado. E tem muita gente que tem papel, mas não tem Não tem a prática. E às vezes até tem, domínio, mas né? não tem a desenvoltura que você tem. Concordo. Entende? Concordo. E o surdo se identifica mais com a tua desenvoltura. Tem isso tudo. Gente, quem está no lado do surdo sabe que realmente perfeitamente como isso pesa. Uhum. Não é questão só de, eu preciso de um intérprete, então pega ele lá, bota aqui. Pega fulano lá, bota aqui. Por quê? Porque fulano tem 300 cursos. Beleza, fulano tem 300 cursos, mas não se desenvolveu também. Quanto o Léo, que às vezes só fez um curso, ou aprendeu naturalmente, Sim. e foi. Entende? Porque não tem coisa mais profunda do que você aprender naturalmente sofrendo aqui. Eu digo isso porque eu conheço o surdo, eu já se conheço há muito tempo. E ele agora, a prima dele foi minha aluna na área de Direito, numa faculdade, né? E aí ela falando, professora, você conhece Parará, curso
surto, tudo aqui. Eu disse, ó, se não nasceu por agora, eu conheço, né? Aí ele fez, você conhece tudo, fulano? Eu fiz, conheço. Ele foi meu aluno, inclusive ele queria aprender português, escrito, comigo, porque ele sabe da minha experiência na área, né? E também pela dificuldade que eu tive. Aí ela fez, mas ele agora está... Aí disse o país. Ai, meu Deus, esqueci o nome do país. Portugal? Irlanda. Acho que é Irlanda. É Irlanda. Eu disse, como é que é, menino? Esta criatura na Irlanda? Pois é, um menino que para estudar aqui na cidade teve que enfrentar a família, porque a família não queria que fosse para a capital, achou que o menino não ia se desenvolver, achou que ia se perder, se jogar, se largar, sei lá, fazer qualquer besteira. O menino agora foi para a Irlanda e, além de aprender língua de sinais brasileira, está aprendendo a língua de sinal irlandesa. Desse jeito. Olha que fantástico. Fantástico. Olha como bateu asa e voou. E eu cansava de dizer a ele, isso aqui é pequeno para você. Bota teu pé na estrada e vai embora, menino. Vai aprender. Olha, não é que o danado aprendeu mesmo. Menino, olha, eu fiquei com um sorriso daqui a aqui. Ela me mostrou foto dele, passou o contato dele, para ele conversar comigo por vídeo, né? Porque a gente faz por vídeo chamada. Pintou o cabelo de vermelho, tá uma delícia, tá lá, assumiu a identidade dele e vambora. E eu amei isso. É aí onde está o papel no bom profissional. O incentivo, você incentivar. Empurre para frente. Agora, claro, vai andar quem quer. Verdade. Desculpa, mas... Não, tá O processo fantástico, é esse. amando. Eu ia complementar, porque assim, não é segredo, eu falo isso acho que em toda live. Todo mundo sabe que eu sou professor. Uhum. E eu também, assim como vocês, acabei Encontro de vivendo... professores, É, né? pior que realmente aqui é, que François também é professor, só que na área dele. Deu curso já, não foi? Foi curso, palestras, etc. Realmente aqui é uma turma de professores, inclusive o rapaz da equipe técnica, que eu não dei um salve para ele, mas eu tenho que dar esse salve, que é Arthur que tá salvando a gente hoje. Arthur da equipe técnica também é professor e também ganhador, primeiro lugar esse ano do Prêmio Destaque. Aqui Também quero. olha, Chatibum é outro patamar. Meu bem, Foi ele que tava concorrendo comigo e eu desisti do meu carro de Foi, vocês. foi. Você ajudou a falar Eu tava fazendo a campanha dele. isso. Aí ela conversou comigo, Léo, pá, eu quero Mas fazer eu um não queria, marketing e não. tal. Categoria de Poxa, professor, porque é eu muito já tô geral. fazendo pra É lá. muito geral, eu não acho justo. É verdade. Aí o professor de língua são tão poucos para você concorrer com todos os professores de todas as áreas. Eu te amo. Não é justo, não. Rapaz, tá ligado esse negócio de ficar falando de jabá toda live do prêmio. Eu só vou falar agora prêmio agora. Mas é bom Brincadeira. fazer. Gente, aproveitando, vai aí nesse aviãozinho, ó, e compartilha bastante, porque assim, essa live é de grande utilidade pública. Mensagem. Essa live de hoje é de grande utilidade pública, então, se vocês puderem, compartilha para todo mundo que vocês puderem. E aproveita e segue também o Chatibum, que vamos estar fazendo pelo menos uma vez por semana, inicialmente, uma live com temas importantes. E posteriormente, né, Léo, vamos estar realizando 2 semanal, e de acordo com a necessidade. Mas, assim, é importante que haja esse compartilhamento para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, inclusive de surdos, que precisa saber que maravilha que temos aqui no nosso sofá de entrevistas, essas meninas fantásticas, maravilhosas, que desde já a gente agradece por isso aqui, porque, assim, é de uma grandiosidade incrível. Tudo bem que a Lidiane está ganhando R$120. Bota o pique. Vocês podem mandar o Pix para eu pagar. Mandem, a chavezinha e o Final do fake pique. Essa eu tenho que assim. Ó, Sim, chave que a gente ama. Já vou abrir as próximas eu lives assim. aceito. Boa noite! Boa noite, pode enviar. Como eu tava
como eu tava falando, eu vivi isso. Eu vivi, porque eu tive uma situação em que, num mercado, que eu não vou falar o nome, Sim. aqui da cidade, um que fica ali perto da feira, Já sei qual é. tinha um Eu nem funcionário. sei. Tinha um funcionário, não sei se ele ainda tá lá. Sim. E ele é surdo. E eu cheguei, ele tava repondo os produtos, ele tava agachado. E tinha um produto que tava sem o valor. Aí eu, moço, boa tarde, qual o valor desse produto? Aí ele não me respondeu. Ó, E eu, como eu sou um cara muito calmo, sim, já tava- imagino. Olha que miserável, velho. O cara tá do meu lado. Ele não responde? Ô, senhor, você pode me informar o valor desse produto? E ele continuou sem me responder. Passou. Eu saí, De costa. agachado de costas pra mim, não Ah, que olhou, maravilha. não olhou na pior. minha cara. É pior. Eu saí indignado. Fiz, terminei de comprar as coisas extremamente estressado. Eu fiquei com esse rapaz na cabeça. Fiz, eu devia ter xingado ele. Sim. Ele devia ter dito umas duas, comendo minha raiva. Chego eu na fila do caixa, pra Sim. poder passar. Olha, eu acho que pra esquerda, perto da entrada desse mercado, tá lá o pessoal conversando com ele. E eu... eu não acredito. Aí você tocou, né? Ele Eu é não acredito que eu surdo. passei por isso. Aí foi onde eu fui investir. Como eu pego o seu gancho. Ninguém chegou pra mim, não houve um incentivo pra falar, olha, tem esse curso gratuito. Eu te ensinar você a falar com uma pessoa que tá excluída aqui sentada, que você achou que ele tava lhe ignorando. Não. Na verdade, quem tava ignorando ele era eu. Aí eu fui fazer o curso. Eu falo sem vergonha nenhuma na minha cara, fiz um curso, fiz um outro de treinamento. Não sei bolhufas de nada, porque não pratico. Que é Verdade. uma outra situação, infelizmente, que a gente vê no dia a dia. Uhum. Eu considero, e é uma fala minha, são um grupo tão excluído que chega a ser difícil de nós encontrarmos eles. Porque eles já não se sentem, na minha opinião, bem-vindos nos ambientes comuns. Sim. Eu chego em determinados locais que para mim são comuns e não encontro eles. Por exemplo, eu vou tomar um açaí numa praça. É um ambiente extremamente comum. Eu não vejo ninguém praticar aberto. Eu não vejo ninguém praticar a Libra. Eu não vejo ninguém atender a Libra. Eu não vejo ninguém, nem tampouco conversar com ele ali. Então, das duas, uma. Ou ele está ali e está invisível, ou ele simplesmente não está. E é uma coisa que eu puxo o gatilho que você falou. Isso, na minha opinião, é porque não existe um incentivo. É como você não enxergar. E é outro detalhe do que você também falou. Descobri muito isso, descobri de perto, e descobri mais ainda conversando com vocês três, isso eu posso falar abertamente, sobre o assunto, são minhas professoras, eu falo isso tranquilamente. Descobri que não é apenas o sinal da mão, não é apenas a movimentação da mão. É o rosto, não é isso? É o facial, a expressão facial e a movimentação corporal junto. Sim. Que, como eu falei, assim como na língua portuguesa temos palavras homófonas, que são escritas da mesma maneira e têm formas de serem, esqueci a expressão, como a gente fala, de serem ditas diferentes, existem sinais que são muito iguais, que às vezes muda apenas o lado que nossa mão está, ou um é parado e o outro movimenta. Então, tem todo um detalhe que a pessoa que vai fazer isso aqui, Sim. que nossa lindíssima amiga está fazendo gratuitamente. Depois o Pix, viu, gente? Pode enviar. O número do Pix vai mandar. Meu CPF, pode pedir. Precisa do domínio, né? Verdade. E é um detalhe que, para mim, pelo menos eu posso falar, eu acho que deve ser mais levado em consideração o domínio da pessoa do que os próprios canudos que a gente pode falar. Porque o que adianta? Você tem uma pessoa ali altamente gabaritada, que sabe tudo, que tem mesmo de papel, que isso, que no final das contas você não consegue atender o público. Não é verdade? Então, Tantas pessoas que estudam, faz faculdade, faz o que for. Aí diz assim, eu tô fazendo porque isso aqui dá dinheiro. Não tá fazendo porque gosta. Hoje, eu já vi isso várias vezes. Então, em todo lugar. todo lugar Eu tô fazendo isso aqui porque dá existe. dinheiro. E quando eu fiz muitos cursos de Libras, eu passei por essa mesma situação. Eu via muita gente dizer, eu tô fazendo esse curso aqui, para ter o papel, porque vai ter um concurso, vai ter uma seleção. Na época não tinha tanto concurso na área de Libras,
Então, era como indicação, fulano de tal, que já estava lá dentro, te indicava, facilitava a A situação. fechada com minha Era, mas, gente, entenda que era naquela época. Hoje já tem concurso, já tem seleção, a gente sabe que de vez em quando ainda tem, né? Mas aí não é caso Embaixo nosso. do pano até hoje, Brasil é Brasil. Pois é, mas assim, a questão é, uma grande parte, 90%, é seleção, é uma prova, é uma entrevista, e muitos até você passa por uma parte prática mesmo, né? Se você é avaliado por uma banca surda, Sim. você traduz aquilo dali, beleza. Mas tem ainda, mesmo passando por tudo isso, por toda essa peneira, ainda tem muita gente que faz pensando que vai ganhar muito dinheiro. Outros fazem porque vai mexer com o ego. Nossa, você está lá trabalhando individual, porque é individual. Eu não posso sinalizar no mesmo instante que ela sinaliza, no mesmo instante que você sinaliza, porque vira uma bagunça. Ninguém entende, né? Então, eu falo assim, gesticulando, porque já é natural meu. Mas, assim, a gente não faz isso. E é uma coisa que mexe muito com o ego. Quer ver uma coisa também muito, extremamente comum? Você ficar na sua frente, você me diz, viu? Quer dizer, uma coisa que é muito, absolutamente comum. As pessoas confundem muito essa parte que você falou, que o corpo fala, realmente. O corpo fala, do surdo, do intérprete, até de uma pessoa desfalecida fala, né? Médicos legistas não falam isso? Verdade. Fala! Você consegue ver a expressão da morte. Sim, até você poder dizer, faleceu disso, tal coisa. Os sinais que o corpo dá. Em língua de sinais, isso é muito natural, mas é muito importante. Mas tem que se entender uma coisa. Por isso é onde as pessoas se amarram é nisso. E intérprete e surdo, língua portuguesa, minha gente. Na língua portuguesa, como você falou das palavras homófonas, na língua portuguesa existe uma coisa chamada semântica. É aquilo que dá sentido à coisa. Sentido à palavra. Né? Aí, por exemplo, na língua portuguesa a gente tem a manga. Ai, manga. Você manga de alguém que está zombando. Né? Manga, a manga da camisa. Estou falando muito rápido. Tá bom. A manga da camisa. Manga, a fruta. Aí você diz, manga, eu vou ensinar isso aí pro surdo. Aí você chega pro surdo e fala assim, faça uma frase com a manga. Aí ele vai fazer que frase? Eu chupo manga. É. Porque manga para o surdo só é a fruta. Manga, é. Então, vou fazer a semântica. Manga. Isso aqui é a ideia da manga, o caroço. E quando você chupa a manga, você gira. Você vai chupando, chap. Só que para não precisar fazer isso aqui, a gente só balança. Porque é da ideia de girar. Para chupar o caroço. Você dá uma simbologia pro ato. Mas aqui, para o surdo, é manga a fruta. E não Manga de zombar, que é um verbo, já é outro sinal. que já muda da manga Você tá me pra entendendo? camisa. Aí que você fala manga. Aí quando o surdo vê a palavra manga e vai aprender o português escrito, aí ele vai entender. Caramba, é por isso que ele diz que português é difícil demais. Verdade. Porque As homófonas. isso aí você vê a palavra manga, o surdo pensa, manga, comida, a fruta. É. Aí depois ele vai entender que na frase está dizendo fulano manga de ciclano. Aí vai dizer, fulano deu a manga para fulano chupar? Olha o pensamento que a gente vai ter. É verdade. Ou então diz assim, a manga da sua camisa está rasgada ou descosturada. Aí o surdo diz, a manga rasgada? Pensa logo em que você pega a manga e rasga, A descasca, fruta. puxa. Porque manga é fruta. Aí até ele aprender que tem essas palavras homófonas, gente, porque o português escrito é difícil para quem escuta e fala. Você imagine para uma pessoa que não escuta ou tem dificuldade auditiva e não fala ou tem dificuldade na fala justamente porque não tem o feedback auditivo. É complicado demais. É verdade. Minha mãe escreve muito errado. Aí muitas pessoas dão risada quando ela escreve errado ou fala errado. Mas o feedback dela é completamente distorcido.
Aí quem vai entender a história dela, entende por que é que ela fala tão errado. Por mais que ela se esforce a falar certo, o feedback que ela tem auditivo é péssimo. Então não tem como ela pegar. Eu vou dar um exemplo disso, na prática. Olhe bem para minha boca. Sim. Não entendi. Nada. Não, ainda continuo entendendo nada. Eu posso ter dito nada. Eu posso ter dito nada. É verdade. Ne. De. A língua vai para o mesmo lugar, tem o mesmo movimento, a boca tem a mesma abertura. É verdade. Aí a pessoa diz, o surdo faz leitura labial. Você tá pensando que leitura labial a gente nasce sabendo leitura labial? É É fácil. quando É possível. aqui a leitura orofacial, que é a parte da boca, não é fácil, gente. E ainda tem outras questões. O bonito ali tem barba. Tem esse bigode. detalhe. Tem esse detalhe. Eu tenho um aparelho. É E tem verdade. gente que acha pouco aparelho, ainda me bota as borrachinhas Elásticos, laranja, né? lilás. Aí você, e tem umas agora que tem coraçãozinho. Pronto, aí você fica assim, meu Deus, coraçãozinho. Aí você olha, não vai prestar atenção no bater da boca do infeliz. Não vai, minha gente. Por quê? Por conta disso. Aí a pessoa vem e acha que do nada a gente nasce sabendo. Deixa eu aproveitar seu gancho. Opa! Deixa eu aproveitar seu gancho. Você que está em casa e quer esquivar de quem fica lendo seus lábios, já sabe. Aparelho dental com coraçãozinho e barba. Pois é. Faz sentido. Meu filho quer ver outra coisa? Sim. Quer ver outra coisa? Tem gente que quase não abre a boca pra falar. É verdade, tem gente que é assim. Quase não bate. Aí você fica assim, oi? Ô, gente, me perdoe, mas eu chamo verdade. boca de babado, porque parece aquele babado de babado. Aí você fica assim, olhando. Aí você olha assim, essa criatura saiu. De onde brotou isso aí? Aí você, oi? Aquela boca mole, parecendo um babado. Minha gente, pelo amor de Jesus. Controle, equipe técnica. Para uma É leitura difícil. labial é péssima, né? Isso. Não é não. Olha, pra quem escuta e fala direito, é terrível. Você imagine, pra quem tem distorção auditiva que nem eu, que de 10 palavras, 4, 5, você pega ao contrário. Fica parecendo que você tá falando turco. Já tem esse detalhe, Fica né? Aí a pessoa já fala naturalmente assim. Né? Aí você fica olhando a boca parecendo um babado, balançando. Você não presta atenção a nada, menino. Nossa, o riso é de tristeza, viu, gente? Pelo amor de Jesus. Olha, você vê que o papo tá tão gostoso. Eu tô falando por uma experiência própria. Você imagine as piores que ainda tem por aí, né? Verdade. O papo tá tão gostoso que nós não entramos aí. Pelo menos eu, não sei se o Fran já fez, eu não fiz ainda uma pergunta da pauta. Você acredita? Tá perfeito, Vai ter, maravilhoso. então vai ter que ter outro encontro. Também Oxi. acho. Gente, você sabe que aqui não tem esse leão, hein, Fran? O menino E veio pra se, aqui. e se, Já marcamos a parte olha, 2 da e Portal se- Orion. e se Pix 2 Dois. sair daqui com a mão engessada, tu já sabe. Pois é, a Aí tu culpa vai ter que é pagar sua. um Pix triplicado. Pois é, a culpa é sua. Tá vendo? Obrigado, Deus. Sabe? Prestando sozinha uma hora. Eu queria aproveitar a semântica Hum, e eu queria o assunto da semântica, né? Eu tinha gaguejei. Eu Emoção, queria emoção. pedir para você, inclusive, contar. Você contou uma vez, a gente estava batendo um papo, você me contou. E eu queria aproveitar para você contar aqui, lógico, sem a gente falar o palavrão, para o pessoal entender um pouco disso aí que você está falando com relação ao famoso símbolo do filho da. Porque todo mundo Aquela sabe, história todo mundo sabe que pegou a manga, botou na boca, ou pegou a gola, colocou na boca, Mordeu. é xingar, Uhum. né? Uhum. Xingou de Filho daquilo. filho da Filho da dela. fruta, Uhum. né? Fruta no Instagram. Tio Mark aí, que não aguenta ouvir a gente falar nada, que derruba a gente na live agora. Mas eu queria que você explicasse para poder ficar ainda mais conceitualizado, entendeu? Uhum. Que foi como você falou, tem que ter um sentido para a frase surtir o efeito.
E se a frase surte o efeito, o símbolo, no caso, o sinal que é feito, ele também surte. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então, como é que nasce essa ideia do símbolo, desse símbolo, ser associado a esse palavrão? Você que me contou. Foi. É porque passou um tempo, muita gente questionando. Ah, isso aqui não tem sentido, como eu vi o professor. Não faz não, pro Instagram não. Né? Eu vou saber. Morder a gola, né? Aí muita gente sabe que isso na comunidade surda é um palavrão, né? É xingando a pessoa. Aí surgiu durante um período, lá no passado, pode, não pode usar, é errado, não é errado. E muitos dos que condenaram que era errado eram ouvintes. Não vivenciaram a história. Aí vieram com aquela didática de canudo, né? Para não dizer os títulos. E aí veio numa das turmas que eu estudei, e veio um grandão. Não é. Não tem sentido para o surdo. Aí eu pensei, não tem sentido para... Ficou um surdo olhando para a cara do outro e pensando, não tem sentido para o surdo? Como é que um ouvinte diz que não tem sentido para o surdo? Tem que perguntar para o surdo se aquilo tem sentido. Exato. Mas pelos meus estudos não tem sentido. E aí ficou um surdo olhando para o outro e pensando, não tem. Claro que tem sentido. E sabe por que tem sentido? Porque no passado os homens não faziam com as suas esposas tudo o que faziam fora, né? Com as mulheres da vida, como eles achavam. Que tem o famoso nominho com 4 letras. E aí, as mulheres que eram de rua, da vida, né? Mulheres de vida fácil, como eles chamavam na época. E não sei de onde tiraram isso. Pois é, que vida fácil, apanha aqui só. Olha, tu me deixa. Mas a ideia é essa. E aí, essas mulheres, quando se encontravam com esses homens casados, né? E aí, sempre deixavam a marquinha para fazer a discórdia dentro de casa. Quando uma delas aparecia grávida, diziam logo que o filho era o filho delas, né? Por causa da marquinha. Quando elas abraçavam os amantes, o batom ficava aqui. Então, a ideia de apertar a boca na gola da camisa tem todo sentido. Ele é filho dela por conta da marquinha na gola da camisa. A suspeita era logo daquele homem que chegava em casa com a marca delas. Elas marcavam os homens que elas gostavam ou que poderia ser um propenso pai dos filhos dela. Então aí veio a ideia do sinal de filho dela. Vocês estão vendo como pode haver cultura dentro de um palavrão? Até no palavrão. Até no palavrão. Exato, gente. É um mundo paralelo, né? Amor é a história. É a história. Aí você vem e diz que não tem sentido para um surdo. Como aqui em Alagoinhas. Como os nomes das ruas, né? Sim, Os nomes sim. das praças, os Sim, nomes que sim. você pode imaginar que é só chegar lá e colocar, né? Bota as letras e tá tudo certo. Não. Falando em bota as letras, deixa eu aproveitar um gancho aqui. Eu tenho que fazer um merchan, que eu quase me esqueço de fazer, mas vou aproveitar para fazer. Você que tem a sua empresa e você quer personalizar a sua empresa, deixando lindamente inclusiva, conheça o trabalho de Adriana Vidal, a Grife do Amor. Ela pega toda a sua empresa, junto com sua logo, com o nome da sua empresa, seus trabalhos, etc. Colocar tudo, gente, tudo em Libras para se transformar em acessível. Então, se você quiser personalizar seus fardamentos, camisa, cartão de visita, banner, folder, papel de parede, chão, piso, teto, o que você quiser, procura a Grife do Amor lá no Instagram, beleza, gente? Sim, deixa eu voltar aqui para vocês. Muito bom! Eu disparo correndo, aí eu Se deixo quiser pra ver contratar um depois. intérprete também, pode ir. Oi? Se quiser contratar um intérprete também, pode fazer. Como é gratuito? Como é gratuito? Grátis. Pronto, gente. Não, mas não é pra contratar. Então não contratar. Ah, é voluntário. É só convidar, né? Deixa ele fazer Pronto, a vamos ideia do fazer. nome. Ele fez a propaganda da Adriana, botou a Como minha. é? Voluntário de coração. Assim. Voluntário. Porque o voluntário... Pra precisa você é de voluntário, mas pra quem tá assistindo, aí você tem que fazer a minha propaganda. Você Pronto. fez a da Adriana. Vamos fazer o mas eu seguinte, fiz que fica melhor e justo, a minha. entendeu?
Vamos colocar o arroba para vocês seguirem, o arroba para contratação de Libras, né? Então, segue ela lá. Como é o arroba? @lidlibras. Pronto. Então, segue lá e você que vai fazer live, vai fazer algum evento que precisa de um intérprete de Libras, já sabe aonde encontrar. E a nossa amiga aqui, né, que vai dar o arroba dela também, para que você possa personalizar as plaquinhas da sua loja, fardamento. Gente, é assim, arroba, né, grife, underline, do underline amor. Não estou muito com conteúdo, né, inicialmente, agora que eu vou movimentar mais, tem um canal também do YouTube. Professora de Libras, Adriana Vidal. Então, graças ao convite dos amigos, né, estarei dando início a estar movimentando, né, o Instagram. E desde já agradeço. Gente do céu, tem todo mundo youtuber aqui. Você tem, ela Adriana tem, tem, só que Bora É criar, importante, Já abriu o canal? é importante essa comunicação. Aqui, ó. Abre o canal. Tá nessa ideia. Abre o canal para Amiga. nós entrarmos no seu canal. É importante essa comunicação, gente, porque às vezes você vai fazer um evento, alguma coisa, e você não sabe aonde encontrar esses profissionais, esse tipo de trabalho personalizado, entendeu? Quantas vezes você está com dinheiro no bolso e não sabe onde encontrar aquilo que você quer comprar, e aí você descobre que o seu dinheiro não vale nada, você não serve para nada, você não sabe onde achar, entendeu? E assim, François, por exemplo, quando a camisa, o intuito é você adquirindo uma camisa em Libras, alguma xícara, alguma coisa, eu presenteio com um workshop de Libras. Nesse workshop eu ensino o quê? Um alfabeto, uns comprimentos, um verbo. Esse verbo aqui é o sinal de dor. No coração, se o outro fizer assim, ó, ele está infartando. Ele diz, me ajude. Se você não sabe, ele vai perder a vida. Então, com esse workshop, eu vou estar incentivando, porque você adquire um produto da minha empresa, a inclusão, a Libras, e eu presenteio você, eu dou um bônus, onde ali nós vamos interagir com os surdos, é onde você vai treinar Libras, entende? Interagir com o surdo. Ontem mesmo eu tive um momento com um amigo tesão, Terslan. Instagram é T grande. Isso, aí é melhor nome. E ele aprendeu a Libras com o surdo. Então é muito interessante isso, e a questão da brincadeira aí, viu, gente? Fica a dica. Então, é essa conscientização. Deixa o comentário para poder ter a melhor visibilidade da tradução. Explica ao pessoal. Dê a dica do arroba. Pronto, gente, olha, É que a gente não pode mexer a na Tatiane câmera. pediu aqui, ó, por favor, fechar o comentário da página, porque está atrapalhando a comentários. questão da interpretação, da intérprete. Tatiana, Aí o que você faz? Olha a dica aí, ó. Você vai lá, você escreve lá, você escreve arroba, No início assim. arroba e não publica, entendeu? Aí o comentário vai sair da frente da sua tela. Então você que não está acompanhando, não quer estar lendo, quer prestar mais atenção à entrevista com a tela cheia, toda limpinha, você vai lá, escreve arroba e não publica. Aí o comentário some, tá ok? Beijão, hashtag, fica a dica. Especialista. Nada disso. Eu queria aproveitar então agora, que a gente já falou muito, né? Minha pobre amiga ainda não conseguiu Vou falar dizer que nada, você vai sair daqui engessado. pelo menos com a voz. Porque tem que ter o descanso, né, gente? Eu queria fazer uma pergunta para a Lidiane. Oi, sua vez, né, Catá? Como é que você... E a pergunta era vocês três, né? Mas eu vou perguntar só para vocês. Vocês já falaram demais. Isso. O quê? O que ele tá falando? Ai, meu Deus do céu, vala-me. Como você Hum. descobriu a sua paixão? Não come não, você não é canibal. É fácil a pergunta. Eu não entendi. Diante. Como é que você... Ah, como é?
Como você descobriu sua paixão pela interpretação de Libras? Tipo, qual foi o real despertar para isso? Eu acho que eu respondi um pouquinho na hora que eu contei um pouco da minha experiência. Que foi justamente quando eu tive a minha primeira experiência com 3 alunas surdas dentro de uma mesma sala de aula, quando eu era professora e não sabia nada de Libras. E aquilo me angustiou e me fez sentir vontade de aprender Libras para conseguir me comunicar com elas diretamente, sem precisar da mediação do intérprete. Entendeu? Então, a partir do momento que eu tive a ideia de dar acessibilidade, né, de ter um contato direto com as minhas estudantes, aquilo me deu um estímulo, uma vontade grande de aprender Libras. E uma coisa que juntou também, que me fez ainda mais querer entrar nessa área, foi porque eu juntei 2 coisas. Primeiro, a percepção que eu tinha da importância de aprender Libras para incluir de fato as pessoas surdas na sociedade. E a segunda questão, porque eu percebi que no mercado de trabalho essa área ainda era muito escassa de profissionais. E isso me fez sair um pouco da área de humanas e ingressar nessa área de letras com Libras. Eu vi que existia uma demanda muito grande no mercado, muitos surdos precisando do profissional, mas quando ia procurar não tinha esse profissional. E isso me fez ainda mais sentir vontade de entrar nessa área para justamente meio que como se fosse assim, preencher uma lacuna que os surdos sentem até hoje na nossa sociedade. Essa falha, né? Essa falha, essa falta de profissionais qualificados na área de Libras. Então, eu fiz uma pesquisa de concursos na época, que eu sempre fui concurseira, desde 2011. Então, eu já tenho aí mais de 12 anos, né? 13, quase 13 anos como concurseira. E, assim, a maioria dos concursos, quando abria na área de História e Libras, quando eu ia fazer uma comparação, História era mais de 100 candidatos para uma vaga só. Quando era para Libras, eram 90 candidatos para 3, 4 vagas. Aí eu percebi que isso mostrava muito o que o mercado estava precisando no momento. E aí, juntou com a LDB, que foi em 2015, que impulsionou mais ainda a questão da inclusão, né? E eu percebi que isso ia crescer cada vez mais, como tem crescido, né? Até os dias de hoje. Então, assim, eu hoje me sinto realizada e sei que eu fiz a melhor escolha na minha vida, que foi ir para uma área que eu sei que precisa e que eu simplesmente sou apaixonada, amo. Digo, eu não gosto nem de dizer a palavra apaixonada, porque a paixão acaba e o amor não, o amor dura para sempre. E eu amo a Libras. Por isso que eu faço bastante esse sinal aqui. Realmente que, como a gente estava citando, você foi uma das que precisou sair daqui. Obrigada, você falou tão rápido que Mas que saiu bem. Você foi uma das. Mas se caso a sinalização não foi lá essas coisas todas, mas também tá difícil, né? Mas tudo bem. E obrigado. Sobrevivi, minha gente, sobrevivi. Depois de hoje, né? E obrigado a Foi vocês ótimo. que estão assistindo. Não esquece de compartilhar, que essa live também é de utilidade pública, é muito importante. Um beijão para a Alessia Tamarindo, que está nos assistindo aí. Beijão, Alessia. Te amo, ó, muito. Viu? Alessia. Como eu estava falando, verdade, que inclusive você foi uma das que precisou sair daqui, né? Precisou sair para poder cursar, para poder aprender, para depois voltar para cá. É parte daquela reclamação que eu tive conversando com vocês, na minha opinião, de um êxodo que é criado na nossa cidade, infelizmente, que, no meu ponto de vista, força os surdos que estão aqui a saírem daqui. Não é verdade? A terem que sair daqui por não encontrarmos, pelo menos na minha opinião, eu não vou nem falar acessibilidade, eu falo um abraço da pessoa se sentir confortável nos ambientes em que ela se encontra no dia a dia, né? Mas enfim. Fran, quer fazer outra pergunta? Tatiane fala aqui, ó. Lidiane era minha professora de É a surda. Sociologia
E hoje é intérprete. Aí ela mandou aqui uma carinha, um coraçãozinho que ama. Foi uma das 3 alunas surdas que eu comentei aqui. Eu ia falar que eu ia mandar um coração que pelo menos estava em Libras. Eu fico até com medo de falar. Olha lá, tá errado. Eu ia falar, eu fico até com medo de falar que é Eu assim, te amo tá em errado. Libras é assim. Eu te Não, amo. coração, né? só o coração. Coração. Coração eu sei. É assim, né? Pronto. Aí, falando eu te amo, Aí, faz, então, Léo. assim, eu Esse é o amo mais isso. Aqui é eu te amo. Amor é assim. Amor. Amor no coração. Agora eu te amo é assim. Jovem. Eu te Ai, o dedo amo. dá um nó, gente. É, vai, baixa os dedinhos, eu te Tem amo. banana. Eu te amo mesmo. Fui agredido aqui. Tem uma que é muito bom, que a gente pode usar quando a gente está com aquele cliente que trata a gente maravilhosamente bem. Que É assim. Se você perguntar a ela, Os surdos estão. Vamos dizer assim, que isso? é como é? É o aceno da. Eu esqueci. O aceno daquelas meninas do Império, das princesas da Inglaterra. Ah, sim, E é. tem aquele. Como é que fala? Aquele aceno mais trabalhado. Eu esqueci o nome do É, que é aceno. uma coisa assim. É um negócio. A Lady Di cumprimentava os súditos, né? A realeza, na realidade, eles cumprimentam com esse leve aceno, uma coisa assim. Vou fazer uma solta, então. E aí vocês veem quem vai responder. Ou podem O quê, responder menina? uma solta. Uma pergunta Ah, solta. tá. Sem direcionar. Qualquer um de nós pode Sem mandar direcionar alguém, mas vocês podem ver Livre, quem vai ó, responder. livre. Não, porque eu entendi outra coisa lá. Quais são os principais equívocos ou mitos que as pessoas têm sobre a língua de sinais e a cultura surda? Aí vocês podem ficar à vontade para responder. Então, né? Tem vários. Tá que nem farinha no ventilador, meu Deus. As duas principais, surdo e libras e linguagem. Ou língua ou linguagem, que são as principais. Que até hoje a sociedade fala o tempo todo. Confundem língua. Vá, explique. Língua tem estrutura. É verdade. Gente, não é língua órgão, tá? É língua, estrutura gramatical, tem a parte do registro escrito, né? Verdade. Algumas são oralizadas, outras são desenhadas, como os hieroglifos, hierógrafos, tem um monte de nome assim, mas é tudo a mesma coisa, Garrancho. tá? Então, tem isso. A língua, ela tem uma estrutura gramatical. Beba, minha filha, beba. Tá vá. esfriando. Beba, beba. E o seu também. Beba, relaxa. Vai, continue. E a língua, Deu uma ela tem uma pausa. estrutura gramatical, né? Ela sofre variações. O lindo e rico de uma língua são as variações. Não existe uma língua viva que não sofra variações. Verdade. Não é verdade. existe. Toda língua sofre variações. É a cultura, o tempo, né? A contemporaneidade, Influência. as gírias que vão Ela vão sofre sendo influência de criadas. outras línguas É verdade. também. Outras Outras culturas. culturas, vai se Isso. transformando. É verdade. Isso é a riqueza da língua viva. É isso a riqueza da língua viva. Mas ela tem uma estrutura. Independente de tudo isso que ela passa, ela tem algo formal, que é a estrutura. É a estrutura. Verdade. Então, a língua de sinais ganhou esse status por ter essa estrutura. Mas antigamente, quando ninguém sabia que tinha essa estrutura, achava que os sinais eram criados na doida. Aí eu olhava para sua cara, achava que você tem o nome Leonardo, Leandro, Leopoldo, qualquer coisa com L, então eu fazia um sinal com L. Tá tudo certo. Tudo muito certo. Se você tinha um cabelo cacheado, se você tem uma cara redonda, quadrada, não importa. Era uma coisa assim. Por exemplo, vamos criar um sinal para esta sala. Então, na doida se criava um sinal. Então, achava-se que era assim. Língua tem estrutura. Linguagem é um meio de comunicação. Ele pode ser feito por um desenho, uma pintura, Verdade. um gesto. Até o olhar é uma É uma linguagem. linguagem. Tem pessoas que Os movimentos são Meu linguagem. bem, se fosse assim, pessoas que perdem o movimento todo do corpo. Não conseguiriam se comunicar.
e não conseguem, Isso é verdade. né? Então, a linguagem é um meio de se comunicar, é um meio de comunicação, sem estrutura. Quando a gente estrutura ela, Quando você tem uma estrutura, já passa Como a assim? porte de uma língua, uma língua. entende? Tem mais, que por sinal tem mais de 15 mil, né? Mais de 15 mil sinais. Ou seja, uma língua extremamente estruturada. Não é uma coisa solta, aleatória. Riquíssima. Foi como vocês me ensinaram no nosso último bate-papo. Eu ia até fazer essa pergunta, daqui a pouco eu vou perguntar, que é sobre o sinal. A gente estava falando, né? Ah, o seu sinal, tal, não sei o quê. E eu perguntei, que era Mai, me sacaneando em casa, mandando de minha cara, porque eu não tinha um sinal. Então, peraí, eu quero um sinal. Alguém tem que me dar um sinal agora. As minhas me explicaram que até para o sinal existe uma estruturação, na verdade. Não é só falar, ok, vou dar um sinal e tome. Elas param, observam alguma característica, me corrija se eu estiver errado, observam alguma característica sua que lhe destaque, e aí vai utilizar essa característica para poder lhe dar o sinal. Aí a abençoada me deu uma característica que é a minha monocelha. Ela olhou, ela sentou, olhou bem para mim e falou: você tem uma sobrancelha só, né? E é assim que ela lembra de mim. Mas Escolheu o sinal. Mas Na verdade, ele não foi bem assim, foi assim. Aí o sinal dele ficou fechando. Fechando. Aí quando se referir a Léo, aí você vai. É Léo que tem uma sobrancelha só. Junta. Mas olhando assim, eu não vejo juntas, não. Mas se eu deixar Tem. passar. Tem. Tempo Ele sem tira. fazer, né? Tiro? Você tira. Oxi, 2 Você dá semanas pra ver aqui. a sombra aqui. Aí tirou, aí você tá vendo Gente, eu tô assim. sem óculos, agora. viu? Mas dá pra ver a sombra. Dá. 2 semanas sem eu mexer nisso aqui, filho. Eu fui Fecha tudo aí, ficar né? preto. Pronto. Chega Vou aqui. fazer uma pergunta. Ah, não, tava só resenhando. Vou fazer uma pergunta aqui que fica livre para qualquer um de vocês. Livre. Tá bom? Como a tecnologia tem impactado o ensino e aprendizado de Libras? Responder. Olha, Lídia, eu- como a eu- tecnologia Eu posso, tem. mas eu já falei, graças a Deus. Então eu falo sem referência. Pode. Vou tentar ser mais Devagar, devagar, viu? Vou tentar Ah. devagar. Calma. Vamos lá. Repita a pergunta. Como a tecnologia tem impactado o Eu já ensino pegaram. e aprendizado de Libras? Então, percebo, junto com os estudantes surdos, que as novas tecnologias elas vêm contribuindo bastante para o aprendizado da língua portuguesa para eles. Por quê? Por exemplo, o WhatsApp avançou muito, porque o WhatsApp, antigamente, a gente só usava a parte escrita, né? Era só texto. E o surdo, como a gente já discutiu aqui, a grande maioria tem dificuldade na língua portuguesa, né? Eles não conseguem escrever bem e muitos ainda escrevem o português na estrutura da Libras. E isso o ouvinte que não sabe Libras não entende, né? Então o surdo passava por uma barreira aí na comunicação, até mesmo no WhatsApp, na modalidade que tinha antes, que era só escrita. A partir do momento que agora, mais recente, né, passou a existir a chamada de vídeo, isso ajudou bastante para a comunidade surda. Porque com a chamada de vídeo, hoje eles têm o acesso ao mundo todo. A qualquer pessoa que saiba a língua de sinais, independente de onde esteja, né, ele pode se comunicar com esses surdos através do visual, que é a modalidade da língua dele, né, através da sinalização. Então, isso tem ajudado eles a desenvolver a questão do acesso a outras pessoas, né, a socializar, melhor dizendo. E, além disso, o Instagram hoje também tem essa modalidade, né, o Instagram. Hoje também tem essa questão de fazer chamada, de vídeo, lives, como agora a gente tem aqui, né, a questão da interpretação, que antes a gente não tinha essa acessibilidade que a gente tem hoje, né? A gente percebe que ainda é falho. Muitos eventos hoje fazem lives o tempo inteiro aí e não lembra de contratar um intérprete de Libras
e nem de colocar, e nem pensar no surdo, que o surdo também tem por direito, né, de receber a informação, assim como nós ouvintes. Então, essa questão da acessibilidade veio muito pelas questões das redes sociais. O Instagram, o WhatsApp, o YouTube, tudo isso vem contribuindo, né, para o avanço da socialização do sujeito surdo. Deixa eu aproveitar seu gancho. Eu vou interpretar para ouvintes. Nós estamos investindo muito aqui. Querem Pix também? E aí, hein, Fran? E aí, isso aqui tá pouco. Se tiver voluntário. Tá remunerado. Meninas, né? não, mas brincadeiras à parte, lógico. Eu sei que existe um trabalho, que todo trabalho ele deve sim ser bem remunerado e tal, mas eu sei que existem os trabalhos voluntários. Isso. O projeto, nosso projeto aqui, ele. A gente fala. Nosso projeto aqui, gente, ele tá crescendo agora, entendeu? Nós temos sim essa intenção de atingir diversos grupos e vocês sabem que vocês são bem-vindas. Então, quando tiver de bobeira, eu souber que tem live, se quiser vir para poder interpretar, aceitamos tranquilamente. Sempre vai ter um cafezinho para vocês, tá bom? Mas, deixa eu falar, tinha uma mensagem aqui, ó. Aqui em cima, cadê? Aqui. O melhor de tudo é quando minha tosse vem. Tatiane. Tatiane. É bom ele, é bom ele convidar um surdo para entrevistar e fazer perguntas para eles sobre a experiência deles. Ela, a gente pode convidar É. ela. A gente pode fazer essa Ela tá coisa? se convidando. É. Tenta. Para o próximo episódio que nós trouxemos vocês, pelo que eu tô vendo, vai rolar uma parte 2, né? Por mim rola até a parte 49. É igual a Lagoa Azul. É, vai ser Primeiro sempre um manda o episódio Pix, inédito. depois a gente vê. Brincadeira. É, para um próximo encontro que a gente vai fazer, vocês podem sim, a gente pode organizar e trazer mais alguém que possa vir contar essas experiências. Sim. Eu acho interessantíssimo também. E como aqui é um espaço democrático, podemos falar assim, todos são bem-vindos. Contanto que venha com respeito e Claro. tenha esse bate-papo legal com a gente. Eu acredito que a ideia de Tati, se for a surda, Tati, É. Ela mesma. É. E ela é oralizada, Sim. que nem ela sabe. a ideia de Massa. Tati é oralizada, Sim. Tati também faz leitura labial, Ela é ótima. Tati tem resíduo auditivo, isso é escuta, pouco ou muito, mas escuta. E a ideia de Tati é boa para mostrar os vários níveis de surdez que tem. Entendi. Por quê? Porque a pessoa olha e diz, Alessandra fala. Alessandra não é surda. Não é surda. Simplesmente por falar. Alessandra lê lábios muito bem. Alessandra não é surda. Né? Eu não tenho um grau de surdez alto. Eu tenho um grau de desacusia alto. E isso atrapalha demais para eu entender as coisas. Então eu preciso da língua de sinais. Preciso da língua portuguesa escrita. E preciso da leitura labial. Olha que coisa maravilhosa. Né? Para quem é leigo, no caso, simplificando o que você está falando, é como se as pessoas simplificassem tudo, né? Sim, Tipo assim, não calcula o nível da deficiência. sim. É tudo uma coisa só, tipo, se é surdo, é mudo, não fala e não ouve, acabou. Isso Tá entendendo? é Um pouco de... É um pouco não, na verdade é Uma muita generalização. ignorância, Sim. né? generaliza. Generalização. Então, se você não escuta nada e não fala nada, beleza, você aceita como surdo. Até os próprios surdos, dentro da comunidade surda, também tem dificuldade de aceitar surdos que escutam, mesmo que pouco ou muito, e que falam. Aí diz, não fala não, para as pessoas lhe aceitarem como surdo. Como é que é? Não vem com essa pra mim não, filho. Mas não vem mesmo. Eu não lembro se Quem foi sábado. vive a deficiência sou eu. Quem vive a sua dificuldade é você. Então eu não posso chegar e falar da sua dificuldade e você não pode falar da minha deficiência. Tinha esses dias, eu não lembro qual foi o dia, a gente estava conversando, e aí falamos justamente difícil. sobre isso. Tem certas coisas que a sociedade meio que impõe a gente a falar, que são altamente desnecessárias. Lembra que a gente estava comentando sobre? Para que a pessoa, hoje, ela é obrigada a se manifestar e falar qual é a religião ou a opção sexual dela? Sabe? Para que eu sou obrigado a ter que me manifestar e falar eu tenho tal deficiência? Você tem que aceitar a pessoa e ponto. Você acredita, Léo, que teve uma época em que eu andava com o meu atestado médico Acredito. porque eu tinha que mostrar
Eu Pra pessoa tinha que acreditar mostrar que você tá o falando. laudo médico dizendo o grau de disacusia que eu tenho, o grau de perda auditiva que eu tenho, para poder justificar que eu, apesar de falar muito bem, graças a Deus, coisa que minha mãe não consegue. Eu tinha um tio surdo profundo. Ele era zero, absolutamente zero. Ele morreu sem conseguir falar uma palavra, nem ovo, não falava. Então, existem vários níveis de surdez. E eu vivenciei isso durante meus 52 anos de vida. Em minha própria família, de ver surdos profundos, surdos que se tornaram surdos depois, já adulto, surdos que se tornaram surdo criança, surdos que, olha, na minha família tem de idade penca. Tem para sortear. Quem quiser, tem. Então, tem todos os níveis. E eu vivenciei isso. Então, para mim, isso não foi nada de extraordinário. Mas quando eu fui vivenciar isso em sociedade, eu vi o quão difícil é as pessoas entenderem a diferença que existe, mesmo você tendo deficiência. Mas você sabe o que é isso? Meu Deus, eu fiquei assim, abismada. Você só dá atenção a algo quando você ou vivencia ou você tem ali próximo, você tem perto. Eu consigo compreender esses níveis porque eu, quando mais novo, eu tive uma amiga que já era uma senhora, que ela tinha deficiência visual. Conversando com ela, ela morava sozinha, e aí toda vez que eu passava para comprar pão lá de casa, eu passava na porta da casa dele e comprava pão para ela. Pronto. Voltava e entregava o pão. Um dia, na curiosidade, a gente conversando, né, junto com a vizinha que ela tinha, eu parava na porta, a gente conversava. Na curiosidade, eu pergunto a ela: como é que você se vira? Se você é cega e mora só, e é uma senhora, como é que isso funciona? Porque, ok, eu sei que a casa se torna uma casa toda adaptada, a gente sabe que a pessoa se acostuma, né, ela se adapta ao ambiente e tudo mais. Ela começou a me explicar. Vou prestar mais atenção, porque você está começando a acelerar um pouquinho, eu vou pra lá. Vou desacelerar. Aí eu, tudo bem, vamos entender como funciona. Aí ela começou a me explicar. Ela me disse que ela não era cega. Ela se tornou próxima à velhice. Com um problema, parece que de catarata. Sim. Não foi tratado, somente por causa da nossa saúde no Brasil há tempos atrás, né? Enfim, então ela se tornou e... Glaucoma? Catarata. Catarata. Ah, Isso. Não foi tratado, alguma coisa assim, e ela acabou ficando cega. E aí foi que ela me falou. Ela não era 100% cega. Ela enxergava vultos. Ou seja, ela não... não vulto fantasma, né? Ela conseguia ver tipo, como se fosse só as formas, mas ainda assim, tudo preto. Ela conseguia, meio que na deficiência... Isso, um borrão. Ela conseguia identificar. Eu costumo brincar que é como se fosse a minha miopia aumentada em 100 vezes. Então, assim, em cima disso eu consigo hoje compreender que existem esses graus da deficiência para fazer com que a pessoa chegue até, como a Alessandra citou, do 0% ao 100%. Né? Inclusive, a gente pode ver aí, tem gente que escuta o fone nas alturas e aos poucos vai prejudicando a audição e não vai percebendo. Ou seja, ela vai aumentando o zero dela até em algum momento chegar no 100%. elétrico. Verdade. Som forte, muito alto. E para quem gosta de ir do lado ali da corda, São várias coisas que podem causar uma deficiência, tanto visual quanto a deficiência auditiva, né? verdade. Tipo, a questão da luz, você usar muita luz nos olhos, prejudica a visão, entendeu? Isso pode te causar uma deficiência visual. E a questão do som muito alto, uma deficiência auditiva, entendeu? Como que vai pro carnaval, por exemplo, fica do lado do trio elétrico. Pensa aí. Sim. Ô, Léo, assim, eu quero colocar, né, mudando, assim, de uma reflexão, porque Pensou? Léo, não falando Léo, que ela falou Léo, é o sinal. Agora Agora é ela sinal. é o sinal. É o sinal. Léo, assim, depois.
algo que Cadê? a população surda, né? Eu acho interessante se saber. Por exemplo, em Alagoinhas, qual é a população da comunidade surda em Alagoinhas? Num momento na Câmara, se falou entre 17 mil mais pessoas com deficiência, entre Geral, cegos, geral. surdos. Eu tenho uma curiosidade, né? Por isso que eu quero colocar aqui, para que a Eu, gente inclusive, saiba estou buscando isso, né? isso, saiba a comunidade surda em Alagoinhas. Há também regiões, enfim, circunvizinhas. Mas qual é a população surda? A comunidade surda? Será que elas estão sendo assistidas? Né? Será que elas estão tendo a educação devida? Será que elas estão tendo alimentação? Né? Será que elas estão tendo a área de saúde, né? Física, mental, espiritual? Verdade. Né? Deixar aqui um alerta, né? Será? Será? Eu participo muito de projeto social. Sou Sim. muito envolvido em projeto social. E eu acabo vendo isso de perto, né? Eu tive já até um bate-papo com você que eu também tenho interesse em saber quantos estão na cidade hoje, Sim, quantos são da cidade hoje e sim, quantos estão sendo obrigados a sair da cidade hoje também. sim. Porque é muito bonito a gente camuflar a história, né? Fingir Uhum. que não tem, tá tudo certo, ou fingir que estão sendo atendidos. Sim. Lógico que eu não posso generalizar, mas sabemos que esse grupo existe. Mas quantos? Onde estão? Qual é a concentração? Sabe? Parece aquela brincadeira era o Globo Repórter, né? Hoje, os surdos, onde estão, o que comem, onde eles habitam, sabe? De tão excluído que está, na verdade. E é como você falou. Eu faço hoje o projeto do Alimentando Esperanças, que nós fazemos doação de cesta básica, e eu concordo 100% com você. O surdo, ele come, o surdo, ele fica desempregado, Sim. o surdo, ele passa por uma dificuldade incrível, assim como o deficiente no geral, que tem eu esqueci o termo que é usado, não auxílio, ele recebe um valor mensal, Sim. esqueci o nome. BPC. BPC, benefício, o BPC. BPC. E eu sei porque eu tô indo a fundo com isso. Certo. Se ele for empregado hoje, na carteira assinada, ele para de receber o BPC. Sim. Não é isso? É. Ok. Se amanhã, Fran, ele sair do trabalho, o BPC não volta automaticamente. E para muitos deles, é um sufoco para voltar. Isso. Uhum. Então, o que acontece? Você acaba criando outro incentivo. O cara acaba, não vou trabalhar para quê? Se amanhã eu sair, eu vou passar fome. Entendo. Sabe? Realmente. Então, é muita coisa, muita besteirinha que fica ali, ó. Houve uma excluída. situação com surdos da questão de não fazer, perdeu porque não fez o exame de vida. Prova de vida. Prova de vida. Não Houve fez, a situação com um surdo aqui que perderam, não veio, né? E foi por simples. Não foi para o banco fazer a prova de vida. Qual é a orientação que esses surdos têm nas instituições? De orientar, de se comunicar. Então, entra uma série de questões, tá, que nós precisamos atentar para isso, né? Avisado antes. Isso. A saúde, a questão de um surdo tomar um medicamento que ele é alérgico por um profissional que não tem esse acesso. Vinha óbito. Então, é uma série de coisas, de reflexões que nós precisamos despertar, alertar. E Alessandra, meu você sangue foi chega- fantástica agora na sua... Alessandra, não, Adriana. Adriana. Na Nada sua... Ele na troca. sua- Ele troca. Não é nada na não. sua colocação agora, porque assim, realmente isso. Porque as pessoas, a gente vive hoje no mundo de faz de conta. Sim. As pessoas fazem de conta que defende, faz de conta que inclui, Sim. mas na prática isso não funciona, porque assim, uma repartição como o banco, por exemplo, Sim. teria que ter uma pessoa intérprete, Sim. teria que ter alguém lá que fizesse esse trabalho. Sim. Assim como um posto de saúde, como qualquer órgão da prefeitura teria que ter. E se eu te contar? E aí eu acho que a Câmara de Vereadores, né? A gente está falando de Alagoinhas porque a gente mora em Alagoinhas. Sim. Já que a gente já para colocar luz
em cima da situação, Sim. né? Então vamos abranger tudo, porque quem tem o poder de fazer isso é a Câmara de Vereadores, de dar uma cobrança contra as instituições públicas, né? Quanto a fazer um censo, digamos assim, eu não sei se para o município se é possível, que eu acredito que seja possível, para saber a quantidade de pessoas com essas deficiências, para se ter esse número que a gente está procurando aí, que você falou, Sim. entendeu? Então, fica aí para a Câmara de Vereadores de Alagoinhas. Eu até marquei aqui Jaldice, que ela gosta muito de... Jaldice Nunes, ela gosta muito de entrar nessas causas, de futucar tudo, ela bole com tudo. Eu espero que ela veja isso aí, leve isso para a Câmara, porque além de trazer essas pessoas, incluir elas realmente na sociedade, ter essa assistência de todas as repartições públicas, porque no momento que o governo ele dá exemplo, as empresas automaticamente tendem a seguir. Entendeu? Inclusive, Porque são públicos consumidores. Inclusive, o que eu defendo, né, é a questão da incluir verdadeiramente o surdo na sociedade. No momento que a gente esteve lá na Câmara, eu também falei, porque assim, o surdo você tem que ver a necessidade dele. Então, a mesa lá, com os vereadores, né, foram colocadas 2 televisões, uma de um lado e do outro, e assim, não criando, né, enfim. É o quê? É você se colocar no lugar. Se lá tá a mesa, tem que ter uma televisão atrás, pela lógica, e os surdos vão olhar para frente, tá? Os intérpretes vão estar lá. Então, foi criada uma situação que, inclusive, o surdo, no momento que estava lá na audiência, né? Então, coloco para que sinta a dor do surdo, entendeu? Então, assim, é lógica, não precisa, isso aqui é estruto, isso aqui é lógica. Pô, se você tem eu estou aqui, eu estou acompanhando a mesa lá, o surdo está sentado aqui, e ele vai olhar para cá, A mesa está na minha frente, eu estou pro e eu lado. estou aqui com o pescoço doendo, poxa, então há uma sensibilidade naquele local, ou as pessoas, como você está fazendo de conta, com todo o sentimento do meu ser. Então, Olha, é assim, ela mostrando entendeu? como o surdo ficaria. É, desse jeito. Então, será que está se tendo? E quando entramos mais fundo? Sim, Você sabe que eu gosto de cutucar essas coisas. Né? cutuque. E quando eu sou surdo? E eu preciso resolver. E quando eu sou surdo? Ah, Quando eu estou na pele dele e eu preciso resolver um problema lá no fórum e eu Sim. não tenho atendimento para mim. E quando eu preciso ter um atendimento com um médico ou com um psicólogo que não envolve terceiros, que não cabe uma terceira pessoa, e eu preciso levar uma terceira pessoa para descobrir minha particularidade, meu segredo, muitas das vezes, Sim, um constrangimento meu, e chega lá, não tem um profissional que me atenda, eu tenho que levar uma outra pessoa para poder estar lá, falar o seu particular. para falar do meu particular. Aí, Isso aqui é gritante. será que todos os profissionais têm que aprender no mínimo um básico de Libras? O advogado, o psicólogo, um atendimento ao comércio? Será que os surdos chegam numa sala, numa loja e é atendido? Você comunica com ele? Ou não? Não tem um atendimento ao surdo. Então, há uma necessidade de hospitais, de todas as instituições, das escolas, das universidades, dos bancos. Os bancos têm, sabe o quê? Um online lá. Aí é como o sentimento do surdo. Ele falou, um robô. O robô chega e lhe atende. Você está conversando com um robô. Você vai gostar de chegar no banco e o robô conversar com você? Eu sou ouvinte. Eu faço os atendimentos naqueles bots de WhatsApp. Sim. Eu tô aqui, eu mando a mensagem, o robô começa a me atender, eu já fico indignado. Pronto. Quero falar com o atendente. Uma noção, Aí né? vai e manda, pressione tal botão, vá para Aí, tal ó. lugar, faça isso. Aperta Eu, o como ouvinte, eu botão, fico aí indignado com vai esse tipo de mostrar o atendimento. robô. Imagina. Foi o sentimento que o surdo expressou para mim. O surdo. Então, ele falou, por exemplo, chega numa loja para pegar informação de Wi-Fi, de internet. Eu fiz um exemplo, fui com um amigo, sentei lá num determinado local. Olha Léo ali, ó.
E aí cheguei lá, falei, fiz em Libras, fiz que eu de conta que era surda. A mulher botou a mão na cabeça. Falei, bom dia e tal. Você fingiu que era surda? Fingi, junto com um amigo. Aí ela pegou e falei assim, bom dia, né? Preciso de ajuda lá. E o surdo do lado. E eu continuei. Aí ela botou no celular e falei assim, ó, não sei português. Não sei, ela... Aí disse que a supervisora tinha saído e tal. E ela ficou desesperada. E eu peguei e terminei e disse assim, ó, minha filha, você não me vendeu nada aqui. Você falou Falei. oralizando? Foi que eu riscar. Ela provou que era um bicho. Aí eu falei, você não me vendeu nada aqui? E aí, minha filha? Ó, meu amigo é surdo. Eu disse a ele que eu ia fazer aqui como surda. Você não ia me vender nada, você não me deu, não me cumprimentou, não me deu, entendeu? Botou a mão na cabeça. E aí? E o surdo chega aqui, como é que você faz? Conversei com a supervisora, né? Disse, dei exemplo, ó, minha filha, você tem 2 televisores aqui, quando lançar, quando inaugurar, chama os intérpretes, entendeu? Os surdos vão poder vir, vão lá saber entender. Já pensou que você vai inaugurar a loja e não tem intérprete aqui? E eu faço um trabalho de conscientização, sou professora, mas tá. Então fica... Entende? E ele disse que quando, tipo, tem uma plaquinha de acrílico, assim, né? Que lá vai identificar alguma coisa na loja da Vivo e tal. Então, são essas coisas, essas reflexões, entendeu? Ter atendentes, né? Que converse com eles e ter esse sentimento, né? Tatiane está falando aqui, ó. Para resolver as coisas, só pegando o papel... Só pegar o papel e escrever, ou chamar algum parente para ir junto. Às vezes, surdos chamam intérpretes. Tem muitos surdos que conseguem resolver as coisas sozinhos, tem alguns que não. Eu sou surda e quando eu vou resolver, eu escrevo no celular e mostro. Aqui entra outro detalhe. Mas ela sabe português. É outro detalhe, é o alfabetizado E tem surdo que que não não sabe. aprendeu. Não aprendeu. É aí que complica. Não sabe escrever, não sabe língua de sinais, sabe pouco. É verdade. E Só aí gestos. Aí complica. mímicas. precisa família vir junto. Desculpa. Não, pode continuar. É porque Família precisa vir junto. Amigo, intérprete vir junto. Aí chama, vem cá, me ajuda cá. Aí fica apontando. Pode. Por quê? Porque o surdo escrever sabe. Mas tem surdo que não sabe. A Tatiane fala aqui, Escrever ó. português não sabe não. A Tatiane falou aqui, ó. Tem surdos que usam aplicativos para interpretar. Né? Interpretar. Tem o Handtalk, né? Gente, tal. Handtalk. Mas, Sem inglês. veja bem. Obrigado, Suzy. Suzy Santana tá dando parabéns aqui pela live. Ó, desculpa. Oi, Suzy. O aplicativo, ele é bom. Mas se você for olhar muitos aplicativos, o bom que seja, eles soletram, eles usam datilologia. Datilologia só serve para o surdo que sabe português. Como é que eu vou soletrar? Por exemplo, a palavra confecção de móveis, confecção de roupas, loja de confecção de roupas. Até ela soletrando, mesmo o surdo que sabe português pode se confundir. Você está me entendendo? Sim. Por exemplo, Gente. onde você reside, em que logradouro, como vem em muitas cartas, em muitas mensagens, correspondência. Sim. Eu hoje peguei no meu ambiente de trabalho uma correspondência que o rapaz do correio levou e tinha isso. Remetente. Logradouro onde reside. Quer dizer, uma pessoa que não sabe português, até quem sabe, tem gente que não sabe nem o que é logradouro. Você quer assim, trazendo um pouco para a realidade. Não, Tati Pra é um dificultar. exemplo, mas assim, outros surdos Para não tem dificultar noção disso. ao ponto de o ouvinte entender o que a gente está falando, são pessoas que não têm a prática de soletrar uma palavra grande como essa.
Você se perde tentando soletrar. Uhum. Então, para ele que não é alfabetizado, ou é semi-alfabetizado, ou às vezes até é alfabetizado, quando pega uma palavra grande como essa, às vezes acaba se perdendo. Tati, ela tá interagindo aí com a gente. Tá. E os outros Você conseguiu entender? surdos? Pois é. É o de lá, né? Os outros Porque surdos é- não tem o acesso, Isso. não é verdade? E às vezes É. nem sabe a Libras direito. Não sabe, não É foi? por isso que não entende e não pode interagir. Como é que eu vou interagir numa coisa que eu não entendo? Uhum, verdade. Você tá me entendendo, Tô. Adriana? A situação não é assim tão simples. É simples para quem já tem isso. Mas quem não tem, a preocupação é quem não tem. Porque quem tem tá fácil. Eu, Alessandra, eu estudei, eu aprendi. Minha mãe não aprendeu, mas eu aprendi. Minha mãe teve a preocupação de eu aprender o que ela não aprendeu. Beleza, mas tem surdos que não têm família assim. Verdade. E aí a pergunta, E aí esses surdos se viram como alguém sendo a voz deles. Agora, como é que é a voz de alguém? Como é que você pode ser minha voz se você não sabe direito o que, é que eu tô passando? Não conhece a sua necessidade. Entende? agora, Alessandra, dentro do contexto, trazendo aqui para Lagoinhas, né? Como o que precisa ser feito? Precisa se trazer instituições de alfabetizar o surdo. O que é preciso, né, para o nosso município, para Que que foi? Nossa Essa- equipe técnica se esgueirando aqui. Ainda bem que eu vi que tô negrinha, viu? 28. De outro quê? Ele fez o 28, não foi? Ó, aprenda Libras, 28. É mais fácil. Tá Com a vendo aí? mão só você faz, o 2 e o 8. Ah, mas, Porque você fez 5 e mais 3. Aí faz um 8, ó. Só isso aqui. ó, tu imagine se fosse usar as tuas mãos. Ó, porque o povo tem maneira de dizer isso. Ah, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sim. E depois do 10? Você vai fazer 100. Pois Aí o povo pensa que você tá dançando tchan. Entendeu? Até você terminar o 100, os outros já vão embora. Deixa eu, Imagine. deixa eu falar a vocês um negócio. Inclusive tem uma piada, né, dos surdos sobre isso, falando de nós, ouvintes, que a gente, quando vai fazer os números, a gente faz isso que você fez. 10, aí se for 20, aí faz 10, 10. E os surdos, eles são tão inteligentes que eles fazem o 10, o 20 com a mão só, usando só a mão. Aí faz o 10, ou 20, né, e assim vai. Deixa eu falar um negócio a vocês. Oi. Vocês acreditam? Se é hora da equipe técnica chegar. Cara, vem mais tarde. Demitir esse povo. Veja bem. Meninas, acredito. Da minha pauta de 13 perguntas, eu só fiz 3. 10 ficou pra próxima. E eu vou falar um negócio a vocês. Vocês vão ficar tristes. Ó, gratidão. Tu já vai? Uma, vocês vão ficar felizes. Outra, vocês vão ficar tristes. Hum. Infelizmente, acabou nosso horário. Felizmente, vamos render uma parte 2, né? Vamos reunir aqui em outro momento. Fran, quer falar alguma coisa? Mandar um beijão para Gil, que está assistindo a gente. Márcio Brendo, que entrou agora. Aproveita e compartilha, porque essa live é de utilidade pública. É importante que as pessoas assistam depois. Para vocês que entraram agora, estamos aqui com 3 professoras de Libras maravilhosas, o conteúdo fantástico. Como o Léo acabou de falar agora, a gente estava com um monte de perguntas aqui pautadas. Eu fiz assim, né? Reunião, encaixar essa entrevista, 3 professoras. E não conseguimos fazer nem De metade. metade. Eu acho que Porque, nem a assim, metade da metade. o conteúdo é muito vasto, é muito encantador também, assim, sabe? É fantástico esse verdade. conteúdo, mas assim, Conseguiu, precisa conseguiu. ser impulsionado para que mais pessoas tenham acesso e saber que em Alagoinhas tem esse tipo de trabalho e essa inclusão social que é muito importante para a comunidade surda. Viu? Então, compartilha aí o máximo que vocês puderem. Meninas, foi fantástico, sabe? Maravilhoso. Assim, Engraçado. eu acredito que você vai concordar com o que eu vou dizer agora.
que a gente está no episódio 4, né? Estamos no episódio 4 do Chat Boom. E essa entrevista hoje foi um boom, realmente, De muita assim, informação. de muita informação. E que gostaríamos que vocês tivessem aqui em uma outra oportunidade para podermos, assim, abranger mais o assunto, enriquecer mais, mostrar para a sociedade de Alagoinhas e quem está fora dos limites que a internet vai longe, mas assim, na cidade em que a gente vive, que tem esse trabalho fantástico de vocês, essa visibilidade, esse carinho em cima da comunidade surda, que a gente acabou não digo assim sem querer, não, a gente querendo, mas a gente não sabia que o bem que a gente está fazendo hoje aqui, que seria tão grande e que a gente gostaria de fazer muito mais que isso multiplicasse mesmo, porque assim, é fantástico isso aqui. Ó, para É isso que eu vocês, quis dizer. meninos, é bom para vocês e para quem assiste. O bom, o gostoso, foi que não foi aquela conversa formal. Engessada. Coral. Dona Alessandra falando Então, palavras senhora Alessandra. difíceis, cheias de sinais rebuscados. Porque em língua de sinais também tem sinais rebuscados. Se é uma língua, claro que tem. Verdade. Mas a gente não fez isso. E que gostoso é, porque a pessoa simples, a pessoa que sabe Libras, sabe pouco, sabe muito, não sabe nada, vai entender. E vai acompanhar. É isso que é importante. Não é passar aquela coisa, ai, eu sou maravilhosa, eu sou a deusa da língua de sinais. Não, gente, embora eu possa até ser. Com toda a humildade do mundo, com toda a humildade. Sim. Né? Vamos lá, Importante. vamos fazer o universo conspirar a nosso favor. Mas assim, foi aquela coisa gostosa. Foi. Simples, errando, acertando. Teve hora que a gente fez sinal e eu entendi coisa errada. A capoeira mesmo Não aí. é capoeira, não é capoeira. vamos lá. Vida cacetada. Não é, Pode. pois é. E a gente falava, mas o gostoso é isso. A gente não é perfeito. Exatamente. E não vai fazer, por mais que ela seja a melhor intérprete, fulano seja o melhor, Beltrano seja a melhor professora, a melhor surda, a melhor isso. Não tem isso. Nós somos seres humanos, isso é o máximo. O máximo de ser um ser humano é entender que o outro tem limitações como você. E se a gente está disposto Ou a que coisa errar, né? gostosa. E aprender. E aprender. Convite feliz. Amei. Feliz demais. Você, Lidiane, Segurando. Lidiane. Lidiane vai falar mais, Lidiane falou a noite toda. as considerações finais. Você fala Falou até mais demais. que todo mundo. Você fala até demais. Ó, Os agradecimentos. primeiro, antes de agradecer, eu quero falar que eu tô com isso aqui, ó, Ó o Pix. doendo muito e eu preciso Ó do o Pix. Pix. O Gente, Pix. por favor, propriedade de mim. Ó o Pix. Depois eu vou passar a minha conta pra vocês podem mandar pra lá. Não, manda pra mim, ó, CPF. Então, brincadeiras à parte, quero agradecer, né, o Gente, a gente não convite. explora dor, não, viu? Pelo amor de Deus. Vá. Eu quero agradecer E nem o convite. alguns. Presta atenção, rapaz, que eu tô falando. Vai lá, mamãe, vai. Ó, eu quero agradecer o convite, né? A entrevista dos dois, como a Alessandra falou muito bem, foi assim, de uma forma natural. E eu já sabia, bem antes de começar essa entrevista, que no final quem ia interpretar era eu. Por isso que eu já vim de preto, ó, de preto. Porque o documento de ética do profissional tradutor-intérprete, ele já aconselha a gente a usar roupas neutras, né, de cor, uma cor que tenha contraste, né, com a cor da pele. E eu, como eu sou a pele mais clara, aí eu uso preto, né? Então, por isso, hoje eu já vim preparada, porque eu já imaginava que isso ia acontecer. Então, Agora tudo faz sentido. aí, ó, as duas, ó, Fugira. colorida, aqui
pra saber Eu não hoje. posso. Lembrando que eu não sou intérprete, eu sou Ela não queria professora. arriscar. Aí, né, sobrou aqui pra poesia. Mas, desafios, né? A gente tá sempre Sempre para superar. abertos, né, a enfrentar, né? E só gratidão mesmo pelo convite e também por abrir, né, esse espaço para a gente conseguir discutir um tema que é tão importante, né? E que venham outros, com certeza, outros encontros e que os surdos de Alagoinhas, né, participem mais das lives, né, comentem, ó, coloquem lá os comentários, porque essa participação, né, é muito importante para a gente. Suas considerações. Então, agradecer e deixar assim o seguinte, não falando em nomes, mas eu tive o convite de um espaço para poder estar fazendo workshop de Libras, né? Não sei se eu posso falar. Pode. Posso, devo, Sim, sim. né? Então, assim, com o nosso... Vai ser de graça? Vai, Então, tem que falar quality, mesmo. quality, Ah, sim. Ô, velho. portal Óreo, tá? Então, nós estaremos, assim, um espaço lá reservado para que a gente possa começar a divulgar. Então, uma palestra, meu desejo é ter uma palestra beneficente, onde se tem esse intuito, a pessoa levar 1 quilo de alimento, tá? E aí nós estaremos interagindo com surdos, ensinando a Libras, né? E os profissionais, as pessoas que tiverem interesse, nós podemos juntos elaborar, que você já, né? O projeto já faz parte, já é parceiro. Verdade. E tenho certeza que hoje, ilustre, amigo ilustre, já sei que você vai fazer parte também da nossa família. Gratidão pelo espaço, pelo atendimento, pelo café, pela água, por esse espaço maravilhoso. Chega a xícara Né? bonitinha. Nossa, assim, linda, esse nome né, linda, Oi. linda. Ah, café, perfeito. Agora, Água. Café ficou frio, mas Alessandra, dá um golinho no café pra falar que o café tá gostoso. o café tá frio. Frio. Dá um golinho. Gabriel. O café dela tem 1 hora aqui. Meu Deus, o meu repetiu e eu nem... Ela tomou só um pouquinho, porque estava muito gelado, quente. Tá muito É. quente, ia queimar a boca. Então, assim, ó, o meu convite, né, ao público é que a gente participe, né, da palestra beneficente, do espaço, que aprendam a Libras, né, e que nós teremos no maior, né, assim, ó, prazer conhecer vocês. Vamos aprender? Prazer conhecer vocês. Conhecer, ó, Em quatro. quatro. batendo no queixo. Aí você Isso. passa. Isso, Conhecer e aponta para a pessoa, você. vocês. Isso. Prazer em conhecer você. A palavra é, ó, gratidão. Gratidão, obrigada. Obrigada. É. Muito obrigada. Deus abençoe. Meninas, antes de finalizarmos, entrarmos nas perguntas finais. Que já estão Deixa eu só aproveitar aqui. Misericórdia. É só para poder finalizar mesmo. Eu não sei. Vou agradecer Eu não a cada um aguento de mais vocês que interpretação. assistiu até aqui. Descansa. Vou agradecer a quem participou ativamente, principalmente foi Tayane, não foi? Tatiana. Tatiane que falou aí, conversou com a gente desde o início até agora. Fica aberto, como nós falamos, nós vamos ter outro encontro. As meninas vão fazer as sugestões para poder nós trazermos mais alguém no próximo. Vamos estudar, ver a estrutura, tudo certinho, tá bom? Quero mais uma vez informar, esta live foi patrocinada pela Oficina de Cabelos e pela Portal Óleo. São as 2 empresas que estão envolvidas hoje. Hoje nós já estamos transmitindo essa live pelo @chatboom.alagoinhas, tá bem? É um prazer imenso estar com essas 3 peças raras. Eu tenho um prazer de carregar comigo. E para poder finalizarmos, temos no final dos nossos encontros